Estamos aqui. Olá, Cristiano, tudo bem? Bom dia, deputada. Tudo em paz, graças a Deus. Prazer. Muito prazer em conversar pessoalmente com a doutora. Que bom, que bom. Me chama de Janaína que fica mais. Ó, a Jaque já entrou. Oi, Jaque. A Jaque acompanhou a outra, já vai acompanhar essa. Beijo grande. Que bom. Então, Cristiano, eu estava vendo aqui suas propostas. Você é candidato. Vocês tá me ouvindo bem? Que hoje eu fiz uma de Per- manhã e não estava bom o áudio. Tá bom o áudio? Perfeito o áudio, Janaína. Que bom, que bom. Você é candidato pelo PSL aí em Cachoeira, tá entrando, é advogado também, né? Pelo que eu vi, não é isso? Está entrando Sim, na política agora e foi muito bem recomendado pelo presidente estadual do PSL, o deputado Bozella. E aí sim. eu queria aproveitar essa oportunidade para conhecer melhor, né, as suas propostas, a sua pessoa. E dar oportunidade também para as pessoas que nos acompanham, os meus seguidores, porque automaticamente também ficam sabendo da nossa live, te conhecerem, para terem aí uma boa opção em Cachoeira, não é isso? Então, Sim, exatamente, Janaína. por que você E decidiu se candidatar? eu preparei aqui uma introdução, né, para a gente falar da pessoa e depois a gente vai entrando na questão política mesmo. Vou fazer um cronograma da trajetória que me estimulou a vir a ser candidato agora em 2020. Né? Uhum, Eu já pesquisou, eu sou formado em Direito aqui na Unisal, na Universidade Salesiana de Direito de Lorena, e uhum, também tive uma formação no ensino médio salesiano também, no Dom Bosco, lá em Cruzeiro. Então, a gente vai, né, trabalhando nessa formação, mas não tanto na época que você estuda, você quer tirar nota, é passar de ano, é não faltar, mas não tem aquele engajamento que a proposta salesiana traz de vivenciar. Mas, nesse momento, a partir de 2001, já passei na primeira prova da OAB, já peguei a minha carteira de advogado e comecei a atuar como advogado ativo, que aqui na região a gente não tem a Defensoria Pública instalada, então tem aquele convênio da PGE com a OAB, onde a gente presta assistência aos mais carentes, né, através da triagem e tudo mais. E onde eu me realizei e entendi com a vocação de advogado mesmo, estar atendendo as pessoas mais humildes, que elas têm problemas que para elas são grandes, mas que juridicamente a gente leva 2, 3 anos, mas acaba resolvendo e muda a vida das pessoas, né? E a partir disso que eu não optei por não fazer concurso, não seguir carreira jurídica, porque não conseguia também, não era a minha vocação, e também a gente não consegue dar o estudo que o concurso pede, né? Praticamente a gente tem que se preparar integralmente para fazer concurso, não só ficar concursando. Então eu uhum. me dediquei de cabeça à advocacia, né? Deixa eu montar aqui minha sequência. É, Me fala uma coisa, sim, nesse teu trabalho, né, como advogado dativo, é claro que a isso. gente sempre tem que preservar as partes, mas teve algum tipo de caso que te mexeu mais, que te envolveu mais, algo que você recorde com carinho, porque eu trabalhei muito tempo no Departamento Jurídico 11 de Agosto, onde a gente atende a população carente também, né, que não pode pagar advogado, e trabalhei numa época que nem existia defensoria pública. E eu guardo na memória, assim, N casos, sabe? E os agradecimentos, o fato da gente mudar a vida das pessoas, muitas vezes vale muito mais do que qualquer remuneração. Então, tem algum tipo de causa com o qual você se envolveu mais, que você possa trazer para a gente? Claro, preservando as partes. Sim, sem dúvida, Janaína. Os casos que mais impactam, ainda mais no início, é os que envolvem família, envolvem crianças, a maioria dos casos é pensão alimentícia, que a gente vê o descaso do pai, mas também, por outro lado, a gente vê que certas mães têm 2, 3 filhos com pais diferentes, então aquela questão da família está desestruturada, a gente reflete na ponta, lá na porta do fórum, né? Lá eles vão buscar a restauração de situações que muitas vezes eles não vivenciaram e por
esse caminhar diferente, eles acabam tendo que ser restaurados. O Estado tem que restabelecer algo que, em tese, a princípio seria da formação da família, né? Se os casais vivenciassem tudo, tivessem a noção, a gente vai vendo que a consequência acontece, né? A falha, a omissão das próprias pessoas acaba onerando o Estado. Então, isso me marcou bastante, né? As causas de infância e as questões que envolvem a família de um modo geral. É onde eu ia seguir na sequência, que, né, esse primeiro momento de formação salesiana a gente não destaca, mas depois, quando eu contraí o sacramento do matrimônio com a Thaís em 2006, né, teve uma mudança de vida. A gente sai dessa questão advocatícia, apesar do dativo, a tabela é bem baixo, né, que a gente recebe é abaixo da média, mas a gente visa, lógico, ter a remuneração pelo nosso trabalho. Mas, além disso, eu fui vivenciar essa questão de sentimento, né, de família, restaurando a partir do meu matrimônio em 2006, onde a gente começou a trabalhar, unir essa questão jurídica com a questão de pastoral, né, trabalhar com as famílias, trabalhar com esse setor de evangelização das pessoas para elas terem uma formação completa, né, não só intelectual, moral, religiosa também, o ser humano completo, né, não só aquele mão de obra que vai trabalhar, que vai cumprir os seus horários, as suas obrigações, pagar imposto, que a pessoa seja um ser humano completo. Isso foi me agregando à minha jornada e a gente entrou junto com ela, trabalhando firme nas paróquias, aqui na Diocese de Lorena, Cachoeira, Cruzeiro. Então, isso foi agregando a minha atuação. Quando que, veja bem, Janine, em 2008, eu fui levado e fui com convicção a me candidatar a conselheiro tutelar, né? Nessa linha de trabalhar com famílias e restaurar tudo, aliado à questão católica. Então, eu me dispus, fui eleito conselheiro tutelar aqui em Cachoeira Paulista, que é o triênio, né? Que são 3 anos, 2008 a 2011. Só que eu queria isso, ativar a função pública dentro desses princípios que eu trazia para a gente conseguir melhorar, como eu falei, todos os aspectos das pessoas. Só que a gente dá de cara com uma estrutura viciada, vamos dizer, né? O conselho ele tem todos os princípios do Estatuto da Criança, toda a formação, a questão de ser independente, de ter autonomia, mas na prática, depois que eu entrei, a gente vê que ele é muito, na época, pelo menos eu constatei isso, muito subjugado ao executivo municipal, muito próximo da Câmara dos Vereadores. As outras conselheiras, elas tinham o costume de simplesmente dar encaminhamento para assistência social, dar encaminhamento para um vereador conseguir uma cesta básica, alguma coisa. Então, não tinha os princípios que a gente aprende, né, que a gente vê que o ECA foi criado, que é aquele auxílio na família, na pessoa, na criança mesmo. Então, isso já foi uma pequena frustração, né? A gente constata a realidade, nem sempre é de acordo com o que a gente gostaria. E por estar muito envolvido... Eu queria aproveitar. Primeiro, eu quero destacar que a gente está sendo acompanhado no Porto, em Portugal. Maravilha, Porto. Tem uma pessoa que escreveu aqui da Jamaica. Primeira vez, eu acho que alguém me escreve da Jamaica. Aproveito para mandar um beijo grande para o Ceará, na pessoa da Vilma, que está aqui acompanhando a gente. E eu quero te convidar, Cristiano, eu acredito que não haja nenhum impedimento, do ponto de vista da lei eleitoral, mas eu não sabia que você era conselheiro tutelar, né? Fiquei sabendo agora, não sabia, não tinha... Eu vi que você era advogado, mas não sabia que você era conselheiro. E essa sua condição é muito importante, porque eu estou liderando uma frente parlamentar na Assembleia relativa à adoção. E nós estamos estudando vários casos, vários problemas, e vai ter uma audiência pública no dia 9 agora, de novembro, que é uma segunda-feira na parte da manhã, e a gente está pegando inscrições para as pessoas que, seja porque trabalham como conselheiros, como juízes, promotores, advogados, defensores, pessoas que estão na fila da adoção, pessoas que perderam a guarda das suas crianças. A gente quer ouvir essas histórias, essas experiências, para tentar trabalhar. Eu estou trabalhando num projeto de lei
e eu gostaria muito que você participasse, tá? Então eu peço, se você primeiro consulte aí quem está te dando orientação jurídica, não sei se é você mesmo, se tem algum impedimento da legislação eleitoral, é óbvio que nessa audiência pública a gente não vai falar de eleição, não vai falar de candidatura, de partido, de nada, mas é melhor checar. E se tiver essa possibilidade, gostaria de contar com a tua participação, né? Porque eu tenho visto alguns casos, assim, muito. Eu não vou usar palavras importantes, eu não gosto muito, sabe, dessas expressões agressivas, mas, assim, que geram uma certa indignação porque a pessoa adotou a criança, ou porque a mãe entregou diretamente, ou porque essa pessoa reconheceu essa criança, e aí, 3 anos depois, 4 anos depois, alguém, né, noticiou que a adoção não seguiu todos os trâmites previstos em lei, e mandam buscar e apreender essa criança, né? Eu quero deixar assim muito claro que eu não estou falando de situações de bebê que foi subtraído da mãe biológica ou de compra e venda de criança, não é isso. Mas situações em que não houve ali a observância de todos os passos, né, no processo de adoção, e essa situação é levada ao conhecimento das autoridades. E aí, 3 anos depois, 4 anos depois, sei lá, 5 anos depois do bebê estar numa família, eles retiram essa criança da família, alegando que o processo de adoção não foi observado, que a fila foi furada, e colocando, vamos dizer assim, a formalidade à frente, né, do bem-estar da criança, o que fere todos os princípios do ECA. Então, a gente vai debater um pouquinho isso. Se você puder participar, com a sua experiência na condição de conselheiro, para a gente vai ser muito importante. Ok, Janaína. Só para esclarecer, eu fui conselheiro de 2008 a 2010, Tá, né? tá. Naquele período. Atualmente, não mais. Naquela época eu fui, Essa mas experiência eu eu acho que tô... vai ser valiosa. Se você puder participar, essa experiência vai ser muito importante. Tá? Só com relação à questão de interferência na eleição, né? Não tem essa questão, eu estarei para... Eu, a princípio, não vejo, mas é melhor checar direitinho para você não ter nenhum tipo de problema, né, na sua campanha. Não, pelo amor de Deus, a gente quer ajudar, a gente não quer atrapalhar. Eu vi que nós temos uma pauta em comum, que é a defesa da vida, né? Eu entrei agora no seu Instagram, vi que você também é contrário à legalização do aborto. Eu tive a oportunidade, assim, para minha vida muito preciosa, de participar da audiência pública no Supremo Tribunal Federal, que debateu, né, a ação direta 442, proposta pelo PSOL, e eu fui lá pedir, né, implorar que o Supremo Tribunal Federal não se dobre a esse discurso que é tido como politicamente correto e que venha banalizar ainda mais a vida, né, na nossa sociedade. Então, como eu vi que você é pró-vida também, queria te ouvir um pouquinho sobre essa pauta, sobre o teu trabalho, os teus planos, né, de como proteger melhor a vida quando você for eleito vereador de Cachoeira. Então, queria te ouvir um pouquinho. Ok, exatamente, Janaína. Nessa linha de preservação da família, a gente pega todos os aspectos da convivência familiar, especificamente, né, a geração da vida, que é a função da família, né, a união do homem e da mulher, a procriação da criação de Deus. Sem entrar nessa questão teológica e tudo, a gente vê que na prática existe mesmo essa banalização. Eu tenho aqui na cidade um enfrentamento, eu diria até mais internet, de comentários, de tudo, aquele último caso da menina lá do Espírito Santo, que foi levada aos 10 anos a fazer um aborto, tudo, eu fiz uma postagem aqui, e o que me deixa triste é que a juventude abraçou isso, né, essa pauta. Eles aceitam, eles argumentam, né, a questão das 12 semanas, das 6 semanas, eles querem colocar um limite que seja razoável para eles, mas que é absurdo, né? Em momento algum, a gente pode abrir mão da defesa da vida desde a concepção até o seu término natural. Então, o que a gente vê nesse meio tempo,
que eu entendo que seja, né, que juridicamente não é a competência do legislador municipal, mas é a questão da qualidade de vida das famílias, das pessoas em si. Né? A gente não legisla necessariamente sobre esses dois extremos, mas o que é para facilitar, ativar todo o aspecto de vida das pessoas, seja emprego, seja saúde, seja educação, que aí a pessoa vai ser levada, no meu raciocínio, no meu entendimento, a dar valor. Né? Porque a grande questão é isso, é a relativização de tudo, e a pessoa vai, dentro das dificuldades do dia a dia, do transporte, de desemprego, ela vai sendo quase que, só entende, positivamente levada a relativizar a dificuldade de uma gestação precoce, a dificuldade de uma gestação, uma família mais carente, ela consegue desvirtuar isso e colocar ali num patamar em que seja mais necessário fazer o aborto para evitar complicações dos outros filhos. Então, assim, tudo isso é colocado e é argumentado de uma forma muito forte que as pessoas vão acatando. A gente vê até dentro mesmo do setor religioso, um ou outro dá uma escapulida, ainda deixa passar isso. Isso é que é grave. Então, eu coloco assim, a função de vereador como alguém que vai ter referência e está tocando nesse assunto, né? Não tanto, eu vou entrar na parte prática depois, mas eu digo assim, de estar falando, de ser essa referência e estar trazendo as pessoas a esse assunto. Esse assunto ele fica marginalizado, colocado muito nessa questão prática, né, que eu acabei de falar, então a pessoa vai somando de uma forma errada e vai, não, então não vou considerar. Se for autorizado pelo Estado, eu vou fazer pelo SUS. Né? A pessoa vai sendo desencaminhada a tomar essa postura. E, na prática, derruba toda a nossa teoria, né? Toda a nossa defesa da vida, ela acaba sendo estigmatizada pela prática que favorece, como eu falei, todos esses aspectos da vida. Então, estar ali defendendo, estar ali conversando, usando os argumentos que a senhora usa, científicos, técnicos, né, sem pautar muito na questão teológica, que nem eu falei, que tudo a gente é extremista, a gente é demais. Não, a gente quer a vida, né? Não tem outro destino do espermatozoide com óvulo que não seja a geração de um ser humano. A partir do momento que há a fecundação, né, não se discute prazo nem tempo. Então, é trabalhar. Mas sabe, deixa eu lhe dizer uma coisa. Você vindo a ser vereador, e eu espero que venha, tem que ficar muito alerta, porque apesar do vereador e do deputado estadual não terem competência para legislar na esfera penal, vamos dizer assim, para legalizar, né, a prática do aborto, existem vários projetinhos que tramitam na esfera municipal e estadual que facilitam, que induzem, entendeu? Que tem impacto, por exemplo, na educação das crianças e dos adolescentes, que formam essa mentalidade, né? Que acaba criando caldo de cultura ou contexto para essas propostas passarem no âmbito federal. Então, assim, eu vou na contramão quando as pessoas dizem assim, mas o deputado estadual não pode fazer nada nessa pauta, ou o vereador não pode. Pode fazer muito. Né? Eu não digo nem aprovando projetos, mas segurando essas propostas, que são muitas, sabe? São muitas. Não, educação sexual, que eu não sou contrária à educação sexual, mas quando você vai olhar os detalhes, na verdade não é uma educação para que aquele jovem tenha responsabilidade, para que ele entenda que o sexo é para uma fase mais madura. Não, é uma educação para banalizar, entendeu? Que banaliza tanto que chega a virar um estímulo. Então, você na condição de vereador, você vai ter um trabalho assim, muito efetivo, sabe, na defesa da vida. As pessoas que estão fora das casas legislativas, elas não têm ideia da importância que tem um vereador, da importância que tem um deputado estadual nessa pauta, sabe? De defesa da vida, de defesa da educação, de defesa da infância, de uma maneira bem efetiva. Então, assim, eu fico feliz que haja um candidato em Cachoeira que é pró-vida, né? Eu fico realmente muito feliz.
Bom, que mais? Aí como é que foi a decisão de se candidatar? Quando foi aí o start? Você decidiu, não, eu vou me candidatar a vereador em Cachoeira. Como é que foi isso aí? Então, aí eu vou só voltar um pouquinho, vou chegar nessa parte sem dúvida. Então, com relação ao que a senhora falou, é estar atento aos jabutis, né? Aquelas coisas que não estão embutidas na lei para lá na frente abrir brechas, sem dúvida. Aí, quando, né, eu me decepcionei um pouco com a atuação do Conselho Tutelar, nem terminei o meu mandato por uma série de situações que eu vi que o sistema estava muito engessado. Em 2010, a gente teve a notícia que estava grávida, né? Que a Thaís estava grávida e a gente ia ter o nosso primeiro filho. E Eu já bateu vi em mim. falando aqui. Beijo, Thaís. Beijo. Ela é uma graça, é um amor. Mudou minha vida. E a gente teve essa situação no início de 2010, de gravidez, e eu fui chamado a ter uma análise interna, né, de como pessoa buscar um crescimento espiritual, moral, intelectual maior para eu ser pai, né, para eu dar a assistência que meu filho ia precisar. Não podia, não que tivesse vivendo uma vida desregrada, mas a gente tem um compromisso a mais, né, isso muda a vida das pessoas. Então, foi onde a gente decidiu, a Thais, ela é funcionária pública aqui da cidade de Cachoeira Paulista. A gente foi morar num sítio. Vamos ter uma gravidez mais tranquila, uma coisa, né, que é propício para a gente entendeu bem isso. E o João Miguel nasceu em 5 de outubro de 2010. Né? Muito bem, uma gravidez perfeita. Ele nasceu no aniversário da Constituição. Isso, perto da Semana do Nascituro. Então, tudo isso a gente vai associando, né? E que a gente já tinha muita vivência na pastoral familiar era que os casais jovens, né, que nem a gente, eles tinham o primeiro filho e eles diziam, vamos esperar um pouco para ter o segundo, e acabavam não tendo, né? Eles, por uma série de motivos, e a dificuldade na gravidez e tudo mais, eles optavam por não ter. Então a gente conversou e falou, vamos providenciar o segundo logo para a criança sozinha, não sem fazer juízo de valor com relação, mas para a gente era algo que a família completa, porque pelo menos 2 era um desejo que a gente tinha, e a Laura nasceu em agosto de 2011. Então os dois são muito próximos, eles atravessaram as fases juntos, de fralda, de leite, de escola, então isso foi algo que a gente planejou. E nisso, como ela era funcionária pública e tem essa questão, eu abri mão de atuar, que nem eu vinha atuando na advocacia por questão de tempo, e fiquei com os dois. Praticamente ela saía às 8 horas da manhã para ir trabalhar, voltava às 5 e meia, 6 horas, e eu cuidava de tudo, ficava com os dois, a parte de fraldas, banho, tudo. E isso foi me dando uma concentração, né, naquilo que é o meu principal, que é a família. Que é aquilo que a gente tem de mais valor e que vai deixar... Só um parênteses. Agora você ganhou o voto da mulherada, Cristiano. Isso. Porque o homem que vem a público, né, dizer, entendeu? Que decidiu cuidar da família, que decidiu cuidar da casa, esperar a esposa. Isso aí, você ganhou o voto da mulherada, Cristiano. Que beleza de história. Continua. É fato mesmo, não é só, né, a gente optou por isso, escolheu, e eu podia, né, como profissional liberal, a gente reduz, e agora com a informatização fica mais fácil fazer as coisas pelo ESAGE e tudo mais, então as coisas foram calhando e a gente vai tomando as decisões boas. E nesse meio tempo, 2011, 2012, as crianças pequenas, eu lá trocando fralda, tudo, ficavam muito ligados na internet e tal, e foi quando começou o assunto que nos trouxe hoje aqui, a política, né, os movimentos, as manifestações de 2013, a eleição de 2014, né, com aquela situação muda, não muda, porque eu comecei a seguir os ensinamentos do padre Paulo Ricardo, fazer os estudos dele, os grupos, as mensagens dele e a questão do marxismo cultural, aí que cai a ficha direita e esquerda, né, aí que a gente vai aprofundando e ao mesmo tempo se inteirando, e isso foi me trazendo as explicações, né, de como as coisas são, a gente vai meio que se imergindo, se permitindo desafiar um pouco, né, a realidade geral, né, a gente vai saindo e vai questionando. Então, todo esse contexto foi indo, o impeachment em 2016, que já foi uma peça fundamental, tudo isso eu fui acompanhando aqui, né, a gente está aqui no interior, mas está acompanhando, as coisas chegam, e aí vai trazendo aquela motivação de participar mais efetivamente da política, né? De
de o que a gente faz, esse contexto todo do Brasil, esse surgimento dessa nova ala, né, que a doutora participou junto ao PSL, ao Bolsonaro, tudo isso a gente vai assimilando, né? A gente não pode estar alheio a isso. E aí eu constatei que, de fato, a política influencia todos os setores da nossa vida. Por mais que a gente queira ficar no nosso dia a dia, reservado, não tem como, né? A gente acaba sendo impactado, né? Esse ano de 2020 é a prova viva disso tudo, né? A gente não é um ser isolado, a sociedade em si, ela é regida desde os tempos modernos pela política. Então, o start dessa questão de entrar mesmo na política foi em 2018. Foi quando iniciaram aí as tratativas, as chapas dos deputados, do próprio presidente, vice, não vice, todo aquele contexto a gente acompanhando, e foi quando a doutora Patrícia Bueno, acho que é conhecida da Janaína, ela teve aqui em Cachoeira. Metade da minha família votou na Patrícia, metade na Carla Zambelli, entendeu? Houve ali, eu gosto muito da Patrícia. A Patrícia, além de ativista, é uma moça assim com uma formação muito consistente, né? Muito consistente. Então, eu realmente gosto muito, muito dela. Tá em Portugal agora, Patrícia. Isso, a gente perdeu um pouco o contato, tudo, mas eu senti essa firmeza, eu falei, nossa, é um grupo sério mesmo, não é só um oba-oba, ela me passou os bastidores, né, vamos dizer, não veio o caso aqui, olha, pode confiar, é um grupo novo sim, tudo, e ela me colocou que aqui em Guará sairiam dois candidatos a deputado federal e estadual, o Enéas e o sargento da PM, Júlio César. Eu estudei com o Enéas na faculdade do Unisal, então era alguém que, né, a gente vai sentindo proximidade, vai entendendo, olha, é esse grupo mesmo, né, vamos se aliar. E fui lá em Guará conversar com ele, acho que mais ou menos em maio, junho, estava ainda para definir as últimas candidaturas e me coloquei à disposição. Falei, olha, se você precisar em Cachoeira, quero apoiar o grupo, estamos juntos, eu vou fazer a parte de bastidor, o que for preciso, panfletagem e tal. E o pessoal de Guará foi bem receptivo comigo, falou, não, toma firme. Tanto é que, né, a gente já tinha esse alinhamento de pensamento, combater a esquerda, aquela chavão, né, vamos dizer, desse movimento, e eu me coloquei à disposição e eles me nomearam delegado do PSL aqui para formar um grupo de fiscais, nos dias da votação a gente fazer presença ali, questão de fraude, manipulação, tudo. Então, foi o meu passo inicial, foi um ato concreto partidário, né? Até então a gente só era engajado na internet. E aí eu fui acompanhando o grupo, teve o primeiro turno, a gente tem uns amigos aqui que participamos de carreata, a gente se mobilizou espontaneamente como no Brasil inteiro. Então aí começa aquele ativismo e eu fui vendo que eu estava naturalmente assumindo essa postura de referência na cidade como alguém que eles falam bolsonarista, seja o que for, mas era o contexto da época, né? A gente estava se destacando por fazer coisas espontâneas, né? Naturalmente. E aí fizemos, foi tudo certo, a eleição, aquela expectativa boa de mudança, de tudo. Mas o grupo que estava comigo, Janaína, eles começaram a visar muito a questão partidária, nominata, partido, e alguns já se lançaram pré-candidatos para 2020, isso lá é em 2018, a eleição não tinha nem... Eu falei, não é por aí, gente, vamos caminhar devagar, vamos esperar ver as decisões aí, as questões todas. Vocês, deputados, só tomaram posse em março, não é isso? Então tinha todo aquele gabinete, essas coisas todas, não era hora de mexer com o partido. Então eu me distanciei um pouco, falei, já estou filiado, vou esperar ver como vai se desenvolver isso, e lá na frente eu me posiciono como candidato, né? Porque era o que vem aflorando na gente. Já que essa parte partidária, especialmente do PSL, deu uma confusão, né? Ficou uma brigaiada aqui. Posso dizer que aqui em Cachoeira chegou a ter 4. O que eu considero, Cristiano, que foi muito ruim, esse racha, foi muito ruim para São Paulo, para o país, porque esse racha acabou enfraquecendo a direita
e, em certa medida, favorecendo os partidos e os quadros que estão aí desde sempre, entendeu? Eu Sim. cheguei a achar que, de alguma maneira, esse racha foi estimulado com interesses mesmo de prejudicar a direita nessas eleições de 2020. Mas fazer o quê, né? Foi o que aconteceu, as pessoas acabam sendo muito emotivas, às vezes até muito imediatistas. Isso que você Vaidade. denuncia, né, do sujeito ganhar um mandato já pensando na próxima eleição, é algo que prejudica muito o nosso país, independentemente de sigla. Isso está muito arraigado, né, na classe política brasileira e prejudica muito o país, porque o cidadão não se dedica ao cargo que ele tem, mas ele trabalha o tempo inteiro pensando no que ele quer ter, né? E acaba não trabalhando direito. Acaba não trabalhando direito. Não exerce a função a qual ele foi nomeado, né, levado pelo povo para representar o povo por atitudes da população em geral, né? Ele já se vira para si mesmo. E eu vi muito isso, guerra de vaidade, e as pessoas querendo, porque eu fiz isso, porque você tem que ser eu. E eu falei, calma, não é por aí, mas eu me mantive firme porque eu vi futuro nessa atuação, né? É uma consolidação, né? A gente praticamente nasceu a direita recentemente, então ela está ali se moldando, que nem a Janaína falou, teve infiltrados, eu acredito, né, com o propósito de realmente dissuadir e dificultar a interação da gente, isso não dava para a gente saber, fazendo uma autocrítica dentro do próprio partido, alguns candidatos, né, acabaram se revelando assim, isso é natural, é porque é muito incipito ainda, estava muito iniciando ainda, né, não teve aquela base concreta que de baixo para cima, né, foi do meio para cima, de cima para baixo, e aconteceu. Então, nesse contexto, eu me posicionei e analisei, e falei, não, vou manter, vou esperar, e acreditei que agora, em maio de 2020, independente de quem tivesse na diretoria do partido, eu estaria pleiteando uma legenda para sair como vereador, mais um da chapa ali dentro, né, sem atacar ninguém necessariamente, mas ao mesmo tempo participando, né, não deixar de perder aquilo que eu falei, aquela imagem de alguém que trabalhou e tudo, até porque assim, eu fui em Guará e peguei muito material de campanha de todos os deputados, né? Porque as pessoas perguntavam, nossa, mas e além do Bolsonaro, quem que é deputado? Aí a gente trazia, distribuiu sem vínculo nenhum, mas distribuiu para todo mundo, e as pessoas tiveram as votações que foram. Então, nisso eu falei, seria incoerente de eu chegar agora, em 2020, e me lançar por outro grupo que não fosse aquele que eu ajudei, né, que eu participei, que eu coloquei a minha reputação associada. Então eu falei, eu vou ficar, e se não tiver, seja o que for, mas eu pensei em terminar esse ciclo, né? Eu comecei lá em 2018, finalizar aqui agora em 2020. E para minha surpresa, quando foi, eu procurei saber quem que estava, quem que era presidente, como é que era, o pessoal que tinha brigado tanto e pego a nominata, naquela janela de transferências de abril, né, até o dia 4, eles saíram todos do PSL. Eles foram para outros partidos aqui da cidade. E só deixaram o presidente que não tinha interesse em se lançar candidato. Todos que queriam ser candidatos saíram. Aí eu fui tirar a satisfação, né? Fui perguntar, nossa, mas o que aconteceu? Vocês não vão lançar ninguém? Eu estava na expectativa aí de tentar ser um candidato. Ah, não, o grupo rachou, não sei o quê. E nisso eu fiquei vendido. Falei, ah, então eles não vão lançar ninguém e eu vou ter ficado no vácuo. Aí que eu entrei em contato com o pessoal da época que eu tinha, através do assessor do Bozella, o Marcelo, né, passa contato aqui. Cheguei nele e falei, oh, Marcelo, a situação é essa, eu estou aqui, já atuei pelo partido, tal, né, tenho esse vínculo partidário, quero me lançar porque acredito, né, que dentro da situação a gente seja um caminho coerente que eu tenho que fazer. Isso foi, já era junho, né? Até dar resposta, ele não responde, marca. Quando foi, acho que no dia 20 de junho, ele me mandou uma mensagem, falou, vem aqui em São Paulo no dia 23, a gente vai ter uma reunião e vai ver o seu caso de cachoeira aí. Quando eu fui lá em São Paulo, estava na reunião só os assessores, eu achei que talvez alguém daqui fosse também, só estava eu. Ele falou, olha, Alexandre, o pessoal saiu, realmente eles não cumpriram regras, situações partidárias aí, eles não se alinharam com a gente, escolheram outro partido.
se vira, faz uma nominata, arruma um pessoal aí, que a gente vai te dar a liberdade para você sair candidato, não precisa de, pela cota de gêneros, você tem que, a cota de gênero, né, tem que ter uma mulher também, se você conseguir, está feito. Então, assim, a minha atuação... Quantos candidatos o PSL está lançando em Cachoeira? Então, aqui são 13 vagas na Câmara, são 13 cadeiras. A cidade tem pouco mais de 30 mil habitantes. Então, a proporção da cadeira está no limite máximo da lei. Está no máximo, mas o que acontece? A chapa permite até 20. Só de candidato PSL, devido a essa circunstância que eu coloquei, só está eu e uma candidata da zona rural, a Ângela. Só está nós dois, por quê? Porque ela ficou filiada, né? Eu já não tinha oportunidade de filiar mais ninguém, pela questão dos 6 meses antes da eleição, e aí assim que eu voltei da reunião de São Paulo com essa missão de montar uma nominata e sou presidente do partido, sou advogado, sou o marqueteiro, eu faço tudo aqui, porque que foi bom, meio... isso é um bom treino. Isso é um bom treino para uma casa legislativa, que a gente tem que trabalhar muito, viu? O pessoal pensa que não, mas é muito trabalho. É o trabalho técnico, jurídico, é o trabalho humanístico de lidar com os colegas, de passar por cima das divergências, de ouvir, se fazer ouvido. Então, esse treino, né, de fazer múltiplas funções é um treino bom para uma casa legislativa. Eu falo muito isso, sim. Na faculdade a gente não tem tanta atenção para esse ramo do direito eleitoral, né? Apesar de ser muito importante. Então, eu estou fazendo uma pós expressa, né? Dentro, atuando e procurando, e é algo que eu, na pior das hipóteses, vai acrescentar na minha formação, né? É algo que mais para frente eu posso saber que conheci, precisei, me aprofundei na questão legislativa. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cristiano. Eu estou vendo aqui que o teu número é 17.007, né? 17007. Esse número foi coincidência ou você escolheu? Dentro da minha estratégia, eu pensei em algo que fosse, no primeiro momento, impactante. Então, eu não vi a princípio, quem era o candidato, não me associei a nada necessariamente. Eu pensei no 007 lá do agente especial, do James Bond, de ser uma coisa assim impactante no primeiro momento. Né? Que marca. De marketing mesmo. Mas também tem porque assim, na Bíblia tem, né, os 70 vezes 7, não é? Quantas vezes perdoar, não é isso? E aí eu estava vendo aqui, eu falei, nossa, o número dele é meio bíblico. É um número bonito. É um número bonito. Os 7 dias, essas coisas todas, sem dúvida alguma. 7 pecados, as 7 virtudes. Assimilou isso, mas a princípio, como as pessoas não associam tanto à religiosidade, foi algo de marketing mesmo. Vou pegar uma coisa impactante, soltei aí algumas imagens, algumas coisas, mas, que nem eu estava falando, essa participação política faz parte, né? Porque eu entendo que o eleitor ele acaba se associando a algo que impacta ele. Né? Tem toda a questão proposta, tem toda a questão de reputação, mas acaba tendo também um pouco ali do marketing comercial. Né? Então, vamos lá, vamos usar todas as estratégias legais e permissíveis que a gente pode para impactar as pessoas, e aí no segundo momento eu chego explicando, né? Eu chego colocando e explanando as minhas ideias reais. Mas foi algo, sim, estratégico. E me diz uma coisa, você já tem alguma ideia de qual vai ser seu primeiro projeto na Câmara? Tá, tenho sim, eu fiz uma lista aqui, apesar de que, Janaína, eu coloco assim, eu tenho procurado saber bem, se eu focar muito em projetos, eu estou meio que me restringindo, a gente depende, a doutora sabe, a gente depende da formação da Câmara. Né? Eu dependo são 13, eu dependo de pelo menos 8, 6 votos para a gente estar ali aprovando qualquer coisa que seja. Então, assim, eu penso que determinados projetos que eu tenho e guardo para mim, tem um momento certo de lançar. Então, não seria necessariamente o mais importante que eu vá sair colocando, porque talvez a Câmara não esteja, os demais preparados para aprovar isso. Mas eu tento colocar, a princípio, projetos que não gerem despesas, né? Que eles sejam impactantes, que eles envolvam a população, mas não necessariamente
gerem despesa para o município. Um deles seria a questão que eu vi já em outras câmaras, já procurei, é o Tribuna Livre, é onde representantes da população, a gente abre um tema uma vez por mês e as pessoas vão falar, né, alguém a favor, alguém contra, os vereadores também, e a gente vai trocar ideias para a população ter essa participação, e aí os vereadores conseguirem nortear qual que é a necessidade mais urgente de todos. Porque eu fiz as contas, né, dos votos que realmente elegem os 13, a gente tem a condição de saber que não é a maioria. Né? Se você pegar friamente e ver que os votos nominais que os vereadores tomam, na verdade, eles representam um bloco, né? A questão do quociente e tudo mais, mas não são a maioria absoluta, mas eles são representantes, é a democracia que a gente tem. Mas eu ainda acho importante a gente estender essa questão da parte aqui das eleições para as pessoas continuarem opinando, continuarem participando, continuarem interagindo. Então, é essa questão do Tribuna Livre, ele é barato, é fácil, é só uma sessão a mais, divulgada pela internet, as pessoas, representantes legítimos de determinado setor, vão estar lá expondo determinados assuntos específicos, totalmente não fugir do assunto. Tem um gabinete, o meu gabinete, o mais acessível possível, tá agendando sempre com as pessoas. Eu, como vereador, não ficar restrito também só ao prédio da Câmara, começar a circular pela cidade, através de agendamentos, tal dia eu vou em tal bairro, e a gente está conversando. A questão da própria dinâmica da Câmara me preocupa, né, porque eu acho determinadas situações ainda muito engessadas, né, com a gente dinamizar mais a função do vereador, questão de leitura de projetos, a gente fica lendo, sabe, essa questão interna, né, de regimento interno, eu vou debruçar sobre isso, a gente tentar agilizar, porque tempo é dinheiro, e dinheiro público tem que ser respeitado ao máximo possível. E aquilo que a gente conversou antes sobre o aborto, estar sempre muito atento aos projetos dos outros. Então, eu estou buscando, já como candidato, interagir com todos os outros candidatos. Né? Porque, assim, lá eu vou precisar do voto dos outros. Nenhum vereador aprova nada sozinho. Então, a minha proposta é não ser um vereador de situação nem de oposição, mas ser um vereador de atuação mesmo, de interação. Se alguém tiver um projeto bom, eu vou apoiar, né? A gente vai estar trabalhando junto, dar uma aperfeiçoada, uma coisa ou outra. Então, assim, eu não estou trazendo uma lista de saúde, isso, educação, isso, mas eu tenho esses projetos que eu entendo que dependem da formação da Câmara, né? Então, a gente vai ter a resposta da população do que ela quer. Aqui em Cachoeira, acredito que a renovação vai ser grande, dos 13, mais da metade eu acredito que vão ser novos, vão ser de primeiro mandato, então a gente dá aqueles 6 meses ali para as coisas irem assimilando, né? E a gente entrar com tudo aí sim com os projetos. Eu penso, é importante o homeschooling, mas não é uma coisa que dá para lançar de cara, né? Depende de uma certa situação, não é para todos, é para pessoas específicas, mas eu não estou colocando como bandeira, sabe? Definindo a questão da segurança, a questão de câmeras, que a cidade é pequena, aquela questão, mas envolve orçamento, envolve, né, verbas, então não dá para eu propor uma coisa sem ter a base do orçamento, né, de onde vai vir. Então é uma atuação ao longo de 4 anos, bem presente, mas realista, né, dentro do contexto todo, apoiando, independente do prefeito que for eleito, ele sim tem a aprovação da maioria, né, ele entrou lá porque teve a maioria, então o que ele fizer, no princípio, a gente tem que estar acompanhando, como eu falei, não é só a oposição, não foi da minha chapa, eu estou na oposição. Então, é ter consciência, é trabalhar na Câmara, dia a dia, né, sessão a sessão, sentir os outros como que vão recepcionar, porque a gente não pode queimar cartucho, né, eu não vou entrar lá bandeirando e isso e aquilo, comunistas, fascistas, não é isso, né, a gente tem que sentir, a população ela quer algo real, ela quer um vereador que entenda, que tenha capacidade. O que me tem de importante também é contatos, eu estou tentando estreitar contatos com vocês aí na LESP, com os deputados federais, estive com o Major Olímpio no mês passado, porque, né, a gente está na mesma sigla, a gente tem afinidades, e a gente tem proximidades, e eu tenho que, independente de uma ou outra divergência, isso não vou trazer para a cidade, mas eu acredito que o contato é muito importante.
A gente ter o acesso, não só em questão de emendas, não estou falando isso, estou falando de acesso mesmo, o desdobramento da função, porque a gente aqui na cidade está limitado ao contexto municipal, mas determinadas situações dependem de um ministério, de uma secretaria, que um deputado abre a porta, passa um contato, né, faz ali um meio de campo. Então, essas são as minhas pautas, de ser um político que trabalha a boa política com políticos. Né? Não vou entrar para quebrar o sistema, porque o sistema ele vai se realinhando de acordo com as pessoas que vão entrando. Essa é a minha consciência como candidato e a proposta é em cima disso. Muito bem, Cristiano, muito bem. Fico feliz que você tenha decidido enfrentar o desafio da vida política. A vida política não é fácil, mas a advocacia é uma grande escola. Ontem mesmo, no plenário, eu estava conversando com alguns colegas como a advocacia prepara, né, o indivíduo para o trabalho numa casa legislativa. Prepara primeiro porque o nosso trabalho dentro de uma casa legislativa, ele é técnico-jurídico. As pessoas não têm ideia do tanto que o trabalho é técnico-jurídico, análise de projetos, verificar a funcionalidade, se fere alguma lei superior, né, de hierarquia superior, a clareza na redação do texto, a ter a percepção do impacto que o texto vai ter na vida das pessoas. Então, tudo isso é trabalho legislativo e trabalho técnico-jurídico. Mas a advocacia, mais do que as outras carreiras jurídicas, prepara a pessoa para a vida parlamentar, porque o advogado, ele tem que ter humildade. Né? O advogado, diferentemente daquele profissional da área do direito que vira autoridade, sobretudo muito jovem, né? O advogado, ele tem o dever, o poder de pedir, né? Ele precisa estudar muito para convencer, ele tem que ter a consciência de que ele está ali representando outra pessoa. Então, quando ele é maltratado, quando ele é pisoteado, quando ele é humilhado, muitas vezes ele engole seco, ele engole sapo, ele abaixa a cabeça para poder bem representar, né, o seu constituinte e entender que aquilo faz parte de algo maior. E eu penso que aquele jovem, né, que faz direito e vira autoridade, ele não tem consciência do que é isso. E o deputado, o vereador, o senador, ele precisa dessa humildade. Né? Ele precisa entender que quando ele quer aprovar um projeto, quando ele quer implementar uma ideia, ele tem que bater na porta do colega, né? E sentar e ter a paciência de explicar. E se o colega não tem o tempo, ele precisa explicar para o assessor do colega, e ele tem que explicar na tribuna, e ele tem que convencer adeptos à sua ideia, sabe? E, sobretudo, né, para a gente que trabalha sem nenhum, como é que eu posso dizer assim, sem nenhum subterfúgio, né? Porque eu costumo falar, a advocacia de verdade é aquela que se faz com a palavra falada e escrita, com a pesquisa bem feita. Porque se a pessoa corta caminhos, aí, não, na verdade, não é advogado, né? É comerciante. A mesma coisa na política. Você vai usar o quê? O teu poder de convencimento. Se você tem outros recursos, poder, cargo, dinheiro, aí já foge um pouco do papel do parlamentar. Aí não adianta, né? Não tem quem lute contra esses outros recursos. Mas a gente que sempre advogou na raça, está muito melhor preparado para a vida parlamentar, sabe? A humildade que o advogado precisa ter para bem defender o seu cliente, os direitos do seu cliente. Eu falo cliente aqui lá do senso, né? Pode ser aquela pessoa que é usuária da justiça gratuita. Esse molde da advocacia, né? Essa flexibilidade, essa compreensão do algo maior, isso prepara o bom parlamentar. Então, eu fico feliz que você tenha essa vivência na advocacia da ativa, que ensina mais do que qualquer outra. Né? Eu sempre digo para os meus alunos,
Quando você trabalha num grande escritório, você tem tudo à mão, né? Você tem o melhor papel, o melhor computador, o melhor programa de acompanhamento de processo, você trabalha usando tags, você tem assistentes. Se você é estagiário, você cuida só de uma área. Quando você trabalha na advocacia gratuita, você tem que fazer tudo isso mais um pouco. Não raras vezes não tem tinta para impressora. Na minha época, eu batia na máquina as petições. Então, assim, essa vivência, ela prepara, né, para você conseguir realizar na carência também. Então, eu fico feliz que você tem essa vivência, essa experiência de 2 anos como conselheiro tutelar, né, essa experiência na vida religiosa também, porque ajuda, né, você ter uma vivência espiritual, a compreender a transcendência dessa nossa vida, é algo que também prepara para a vida pública. Então, quero te parabenizar pela coragem de concorrer, quero desejar muita sorte na campanha, desejar verdadeiramente que você seja eleito, dizer que uma vez eleito pode contar conosco lá na Assembleia, obviamente dentro das nossas limitações, que são muitas, mas pode contar conosco. E se a tua campanha permitir, seja no tempo, seja nas regras, quero ter você presente na nossa audiência pública no dia 9 de novembro, para tratar de adoção, para tratar de guarda de criança, de preservação dessa família, né, que se forma em torno do laço de amor. E aí é isso, vamos caminhando aqui para o encerramento da nossa conversa. Queria aí te pedir para falar com as pessoas de Cachoeira, né, por que votar em você, com aquelas pessoas que têm amigos em Cachoeira, né, por que ajudar na campanha do Cristiano Lombardi, que é o 17.007, o 007 de Cachoeira. Eu queria que você falasse aí alguns minutinhos para a gente encerrar esse nosso diálogo. Com certeza, Janaína. Obrigado pela consideração, pela oportunidade de estar trocando essa ideia, um alto nível. A gente está vivenciando exatamente em patamares diferentes, mas as mesmas realidades, né? A Lesp, câmaras, né? São Paulo, mais de 600 municípios, é praticamente inviável você conseguir atender a todos, mas a gente vê, reconhece o trabalho, é nessa linha que eu tento seguir. Realmente a advocacia ativa prepara a gente, porque o cliente às vezes vem confuso, a gente tem que explicar para ele primeiro, e o eleitor também, eu sinto esse paralelo, ele está confuso, ele quer direito, sem dúvida, ele quer melhorias, ele tem o direito porque ele paga imposto, mas o que eu faço um alerta aos meus eleitores é que assim, a gente precisa da colaboração de todos, né? O eleitor ele tem que dar também o ônus, né? Ele tem que assumir os compromissos, ele tem que estar vivenciando as coisas de uma forma bem realística, né? Sem peço aos outros que ainda não se decidiram que tentem buscar essa decisão na realidade, né? Não acredite em propostas mirabolantes, em projetos que vão resolver tudo, em mudanças que só mudam o nome, que eles tenham consciência, né? Eu gostaria de impactar os eleitores conscientes, os eleitores que acreditaram nessa mudança de 2018, né? Esse nicho de pessoas que eu acredito que vão estar caminhando comigo, caso seja eleito nesses próximos 4 anos, pelo bem de todos, né? E quando uma pessoa se sente satisfeita, ela consegue propagar esse bem aos outros, né? Uma pessoa, ao contrário, insatisfeita, ela fecha as portas para uma interação mais positiva. Então, a eleição é só um momento, é só agora, mas ela vale pelos próximos 4 anos, né? Que nem eu falei, na nossa cidade, especialmente onde a gente mora. Então, é isso, eu me proponho a ter a paciência que o advogado precisa ter como vereador, a articular, como a gente articula, às vezes, um despacho com o juiz, uma manifestação do promotor, a gente toma chá de cadeira do assessor, a gente espera lá, mas consegue, mas vai, né? E às vezes do pedido a gente é atendido parcialmente, mas já é suficiente, né? Já está dentro do avanço do dia a dia. Então, peço que, né, os outros candidatos revejam algumas coisas e consigam também
se alinharem para isso. Eu já tenho visto alguns mudando um pouco o discurso nessa linha de não prometer demais, mas que tenham esse compromisso também, porque é difícil. Eu sei que a partir de janeiro é uma empreitada muito forte, a gente vai continuar tendo resistências, não é uma vitória de ficar comemorando, pelo contrário, é um desafio que eu estou disposto a assumir, a me comprometer seriamente a minha reputação, a minha presença até hoje. Né? As crianças já estão maiores, então eu consigo dedicar um tempo maior lá à noite, né? Geralmente as sessões passam um pouco do horário. Então tudo isso está, na minha vivência, está em acordo, né? Tá bem agendado, né? As coisas estão se permitindo que eu faça isso. Então, esse é o recado e parabenizo a oportunidade, a doutora Janaína, pela atuação bem legal, eu tenho acompanhado. A gente não pode se fechar numa ideia ou num partido, né? A gente tem que estar com a nossa consciência tranquila que fizemos o melhor possível. Que bom, que bom. Bom, então eu queria agradecer o convite, Cristiano. Espero que essa seja a primeira de outras muitas conversas. Cumprimentar os teus seguidores e desejar, como eu já disse, muita sorte. Deus abençoe aí essa caminhada. Você que é o 17.007, né? Um número bastante significativo. Muita sorte para você, para a Thaís, para o João Miguel, para a Laura, né? E para todos os cidadãos de Cachoeira. Tá bom? Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, Janaína. Com Deus.